Quinta-feira, 8 de abril de 2021. Estamos chegando com mais um Tom de Resistência. Eu volto depois da vinheta. Roda! Então levanta dessa cama, ele pra te dar prazer. Esse chegado te ama, ele só quer te corromper. Então levanta dessa cama, ele pra te dar prazer. Esse chegado te ama, não, ele só quer te corromper. Salve, salve, amigos da TV 247, eu sou Ricardo Neguton e esse é o seu programa Um Tom de Resistência. Como vocês já sabem, todas as quintas-feiras, às 17 horas, temos um encontro marcado aqui na TV 247, sempre trazendo um convidado muito especial e com tema importante para a nossa sociedade. Desde já queria saudar a todos os nossos espectadores e telenautas que já estão nos acompanhando aqui através do chat da TV 247 no YouTube e também através da página do Brasil 247 no Facebook. E pedir para vocês, como de praxe, deixar o seu joinha aí, deixe o seu like, fortaleça a nossa programação. Quanto mais vocês curtirem, o YouTube vai reconhecer o nosso conteúdo como sendo relevante para a sociedade. Antes de chamar o nosso convidado de hoje, queria já começar aqui saudando os nossos telenautas que já estão deixando seus alôs aqui no chat da TV 247 no YouTube. A Maria Luísa Perpétuo está dizendo aqui que está chegando lá de Belo Horizonte. Está chegando, não perco por nada, adoro o Eduardo Marinho. Beleza, Maria Luísa, obrigado pela sua participação. Também está chegando aqui Iraci Lúcio, boa tarde, Iraci, bem-vinda. Hugo Serra deixando seu salve aqui também. O Carlos Mucuri também deixando seu alô, chegando por aqui, também a Rosilene Pérez e o Felipe Pérez. E deixe seu like aí, curta a nossa programação. O nosso convidado de hoje, ele é artista plástico e é ativista social. Eu falo de Eduardo Marinho. Abre o link, Jonas. Salve, tamo aí. Fala, Tom. Salve, Eduardo. Bem-vindo. Prazer estar aqui, irmão. Te agradeço o convite. Prazer é tudo nosso, cara. Tenho certeza que a gente vai ter um papo bastante agradável. Tem muito conteúdo para a gente trabalhar aqui hoje. E as manifestações continuam aqui no chat. A Rita Silva deixando seu alô para o Eduardo Marinho também o Roberto Calil e o pessoal também que está aqui na página do Brasil 247 no Facebook. Deixar um alô também aqui para o Eduardo de Almeida Dantas, que está chegando como membro Justiça do nosso canal TV 247. Também a Liliane Araújo, também chegando como membro Justiça. E o João Bentes Coroa, chegando como membro Liberdade no canal da TV 247 no YouTube. Eduardo, a gente vai falar aqui de política, de religião, de educação, arte, racismo, mas vamos começar com política, até pelo nosso momento atual, e eu sei que você gosta de falar de política, vamos aproveitar isso aqui. No backstage, nós estávamos conversando aqui, e você disse que não costuma focar nas marionetes, ou seja, nas figuras políticas, né, que são colocadas ali de frente, porque o problema está na estrutura. Eu acho que boa parte da nossa sociedade já percebeu a necessidade de nós mudarmos essa estrutura atual e torná-la mais justa e inclusiva. A primeira pergunta que eu queria fazer para você nesse sentido é: por quanto tempo mais você acha que essa mesma sociedade, principalmente os mais pobres, né, que historicamente vivem à sua margem, irá manter tamanha passividade diante dessa estrutura? Você concorda que falta reação? Bem,
Eu acho que falta é consciência da realidade. Mas há um trabalho muito minucioso na estruturação da sociedade para impedir essa tomada de consciência, né? Eu não saberia prever quanto tempo, mas eu percebo que esse modelo de sociedade está entrando em agonia, ele não se sustenta. Essa coisa do consumo e descarte em massa está inviabilizando a vida no planeta. A produção sempre centrada no lucro, sem se importar com o envenenamento das águas, das terras, dos ares. Isso é um crescendo que não tem como seguir indefinidamente. Vai chegar num ponto que vai estar impossível. Eu acho que nós estamos chegando nesse ponto. Eu acho que esse modelo social está entrando em agonia e essa é aquela coisa, mano. O tempo histórico ele leva gerações. É ilusão a gente pensar que no espaço de uma vida, de umas poucas décadas, a gente vai ver mudanças significativas na humanização da sociedade, porque acho que ela está num processo de humanização. Eu acho que esse modelo está entrando em agonia e nesse tempo de, vamos dizer assim, uma morte desse modelo, vai se preparando o nascimento de um outro modelo. Então, o que vai ser necessário para isso acontecer? Não sei, mano. Mas a gente está vendo que a parada é séria. Enquanto está rolando essa pandemia, que já estamos chegando, estamos convivendo com 4 mil mortes por dia, 90 a 100 mil contaminados todo dia, e cada 24 horas, enquanto a gente está nesse impacto pandêmico, as calotas estão derretendo. Essa semana se soltou um bloco de gelo da Antártida do tamanho do norte da Grã-Bretanha, tamanho da Escócia. Cientistas preveem que no derretimento o nível do mar vai subir assustadoramente. Quer dizer, muita coisa está acontecendo por trás da cena pandêmica. E não está se falando porque o impacto ainda não se fez presente. Nós estamos no impacto da pandemia. Mas eu acho que essa pandemia, à medida que a gente for convivendo com ela, for superando aos poucos, vai estar acontecendo muitas outras coisas no planeta. Nós vamos ser obrigados a modificar o modo de vida. E eu sinto que a gente vai no caminho da sensibilização. Agora, quanto maior a brutalidade, quanto maior a negação da realidade, maior vai ser o impacto para demolir essas barreiras. Nenhuma delas vai conseguir embarrear o tempo, mano. Nós estamos num processo de humanização há milênios e estamos chegando num ponto que eu acho que é de pressão. Nada vai voltar a ser o que era antes. A normalidade que virá vai ser uma normalidade diferente da de agora. Eu nunca vi os mecanismos sociais tão escancarados quanto agora. Com essa rapaziada que chegou aí nos postos de governo, que isso que você chama de política, que para mim é um teatro de marionetes, né, onde aponta os holofotes, essa rapaziada não tem pudor de escancarar para que servem os cargos de mando, para servir ao punhado de sempre, os podres de rico, que não precisam de mais nada, que já tem muito mais do que precisa, e enganar a maioria da população, que em grande parte não tem nem o que precisa para viver. É para manter essa gente sem consciência, tanto da sua capacidade, da sua importância, da sua necessidade no sistema, né, quanto da possibilidade de mudar essa realidade. Entendeu? Na minha concepção, na minha vivência, eu percebi que os mais fortes são aqueles que se sentem os mais fracos. É neles que se baseia a sociedade. E os mais fracos são os que podem pagar pela figura de forte, porque tudo que eles têm de força são pobres pagos por eles para fazer, não são eles. Então, aqueles que têm a força, eles constroem essa sociedade, aqueles que lotam os ônibus e os transportes todo dia das periferias para o centro e fazem a sociedade funcionar, são esses que podem construir uma sociedade mais humana. A questão é a tomada de consciência, é o acesso ao conhecimento. Entendeu? Porque a capacidade de superação está entre aqueles que têm dificuldades para superar todo dia. Não está entre aqueles que têm facilidade para viver. Esses não encaram as dificuldades que os de baixo encaram. Entendeu? Eu acho que tem uma tendência de aproximação entre o saber e a sabedoria. O saber dos livros, dos mestres, das escolas,
se aproximando da sabedoria, sendo apropriado pela sabedoria das periferias, da capacidade de superação. Está na tua. Interessante, interessante. Eduardo, seguindo nessa linha aí, você falou principalmente da classe operária, que é que mantém, né, essa engrenagem funcionando. Eu diria não diria classe operária, eu diria classe pobre. O desenvolvimento da tecnologia está destruindo os postos dos operários, né? Estão substituindo operários por máquinas. Eu acho que a gente não pode mais falar de proletariado. A gente tem que falar da gente pobre, da maioria. Porque a maioria trabalha por conta própria, mano, não encontra postos de emprego. E nem por isso vai morrer de fome. Essa é uma nova realidade e que se encaixa na pergunta que eu vou te fazer aqui também, que é saber se você concorda. Você já falou mais ou menos, você já fez um en passant sobre o que você percebe disso, mas você concorda que o nosso cenário político, social e econômico pós-pandemia, né, precisa ser pensado, repensando essa estrutura que, mesmo nesse momento de crise, ela continua privilegiando os donos do capital. Nós temos aí notícia que, apesar desse período trágico, né, que não só o Brasil, mas como o mundo inteiro vive, os banqueiros faturaram ainda mais, os grandes empresários tiveram muito mais lucro, né? Isso é uma realidade. Você acha que será possível pobres e médios, né, que são os que mais perderam e estão perdendo, né, nessa pandemia toda aí, recuperarem essas perdas sob o comando de neoliberalistas, né, que desfrutam do máximo que o Estado pode lhes oferecer, mas, no entanto, pregam um Estado mínimo para esses menos favorecidos? Rapaz, pregam um Estado mínimo para o povo, né? Exatamente. Eles querem um Estado máximo no apoio aos financiamentos, às empresas, aos bancos. Você vê a dificuldade em que o governo soltou o auxílio emergencial, que é essa coisa ridícula, essa mixaria vergonhosa, e a facilidade que soltou trilhões para os bancos, sem consulta, sem debate, sem ninguém dizer não. A gente vê que quem está no poder são os bancos. E o governo está submetido, está sequestrado pelos poderes econômico-financeiros. Esses personagens de agora deixam isso transparente. Eu acho que seria, na verdade, você vai ter, a gente está na beira de uma tragédia. Quando eu olho para trás na minha vida, eu acho que o micro se reflete no macro e vice-versa. O indivíduo se reflete no coletivo e vice-versa. Quando eu olho para trás na minha vida, eu percebo que os momentos em que eu mais aprendi, mais cresci, mais ganhei capacidade de superação, mais me fortaleci, mais percebi as coisas, entendi o que acontecia, foram os momentos de sofrimento, não foram os momentos de alegria. E aí eu olho para o coletivo. Onde é que eu vejo o coletivo mais solidário, mais unido? É nas tragédias, nas hecatombes, nos terremotos, nas avalanches, nas enchentes. Quando chega o sofrimento, as pessoas se tornam solidárias. Ou seja, nós estamos num nível de evolução tão primitivo que a gente tem a dor para despertar na gente o que a gente tem de melhor. Entendeu? Então, eu acho que toda a tragédia tem essa função de sensibilizar. Se a gente corre atrás de aprender e se desenvolver, o sofrimento cai de patamar, cai de necessidade. Mas quando a gente se recusa a ver o que a gente tem que aprender, quando a gente se recusa a se desenvolver, a evoluir, a se trabalhar, a se modificar para melhor, a reconhecer as falhas, aí o sofrimento chega, e chega forte. Eu acho que a humanidade é tão renitente na sua alienação, na sua superficialidade, no seu foco só em consumo, matéria, propriedade, e não se preocupa com a harmonia social, que o baque está chegando exatamente para causar capacidade reflexiva. No sofrimento, a gente se torna reflexivo. Aqui eu não estou fazendo apologia à dor, não. Eu estou entendendo por que a dor está chegando e tão violenta.
Eu estou vendo gente se desesperar. Eu estou vendo acontecimentos nefastos, vários. E estou vendo que é um processo coletivo. A gente está sendo forçado a enxergar a realidade, mesmo sem querer. Até que ponto vai ser necessária essa dor? Até o ponto em que a gente se toque. Até um ponto em que a gente se modifique. Até o ponto em que a gente mude a maneira de ver o mundo. Mude os desejos, os objetivos de vida. E para mim, velho, o objetivo principal da coletividade humana é alcançar harmonia social. O objetivo é coletivo. É alcançar harmonia social. É construir uma sociedade onde não exista possibilidade de abandono, de famintos. Condições materiais para isso já existem. Não alcançamos ainda condições morais, condições de sensibilidade, condições de humanidade. Então, essas condições, elas vão ser construídas por iniciativa própria, individual e coletiva, ou pela imposição das coisas, pela força dos acontecimentos. A gente vai ter que se desenvolver, por bem ou por mal. Não há mal que não venha para o bem. Eu gosto desse ditado em espanhol, né? Porque em português se diz: há males que vêm para bem. Eu acho que todos os males criam a oportunidade de a gente caminhar para o bem, a gente aprender, a gente se tocar, a gente se modificar. São oportunidades que o destino guarda para a gente, mano. Nos milênios de caminho para trás e nos milênios de caminho para frente. Agora nós estamos chegando num ponto nevrálgico. Essa sociedade não vai poder mais ser como é. O que vai ser necessário para mudar é o que a gente está encontrando pelo caminho. Quando eu percebi que eu não podia mudar o mundo, mudar a coletividade, mudar as formas de relação entre as pessoas na coletividade humana, eu resolvi me aplicar em mudar a minha vida, as minhas relações, os meus sentimentos, os meus objetivos de vida. E nesse processo, o mundo mudou para mim. A vida mudou, ganhou outro significado, outra densidade. Eu acho que, assim como no individual, é o mesmo no coletivo. Eduardo, desculpa te cortar. Você falou aí, há males que vêm para o bem. Você não acha que isso é um pouco de romantização da dor, não? Principalmente para nós, que já somos um povo tão dolorido. Eu não sei, já velho. Apanha bastante historicamente. O que é romantizar a dor, mano? É achar ela bonita? Eu não estou romantizando. Eu estou dando proveito. Estou percebendo o porquê. E o que ela pode trazer de bom, entendeu? Muita gente está sendo obrigada a refletir. Eu acho que nós, humanidade, como coletivo, a gente não aprendeu a se abraçar irrestritamente. A gente não aprendeu a se unir, a se solidarizar. Ao contrário, toda a estrutura da sociedade torna a gente competitivo, desconfiado, interesseiro, superficial. Então, a gente, já que não aprendeu a se abraçar, a gente foi proibido de se abraçar por um período, para aprender o valor do abraço, o valor da aproximação, o valor do afeto. Porque são coisas que a gente sempre coloca em segundo plano. Véio. Em primeiro plano está o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o patrimônio, o conforto, as facilidades, o consumo. O afeto fica em segundo plano. A gente nem acredita no afeto. A gente desconfia. Acha que todo mundo é interesseiro. Isso é uma indução social. Concordo com você. E é preciso superar isso. É preciso enxergar além disso. As reais necessidades da gente, se a gente pensar profundamente, são abstratas, não são concretas. As principais necessidades, mano. Você pode ser podre de rico, mano. Se você não tiver o afeto de ninguém, você vai se sentir um miserável. Entendeu? Então, o afeto, a integração, a tomada de consciência, é muito mais importante. O sentimento de pertencimento ao coletivo, o sentimento de ser útil ao coletivo, é muito mais satisfação do que usufruir de benefícios materiais. Velho. É profundo, é dentro. É um tipo de riqueza
que por mais que você distribua, ela só aumenta, não diminui. Né? Muito cedo eu percebi, velho, que a vida é uma passagem. Eu estou nesse corpo aqui, que um dia foi pequenininho e cresceu, e está envelhecendo, e que eu vou sair. Não estou aqui para sempre. São umas poucas décadas. Então, por que eu vou me focar principalmente no material, se o material é passageiro? Se eu estou só passando por aqui? O que eu vim buscar aqui? Essa foi a minha questão desde a adolescência. O que eu vim buscar aqui? Não pode ser matéria. Tem que ser abstrato. Então é aprendizado, é afeto, é integração, é sentimento, é percepção, é consciência. São essas coisas que a gente adquire, velho, e não perde mais. E vai para adiante. Passa pelo portal da morte, passa pelo portal do nascimento e vai além, em busca da realidade real que a gente nem conhece. A gente vive uma realidade ilusória, material, transitória, passageira. E nessa realidade material, a gente vai ter que construir uma sociedade em harmonia. Quantos milênios vão ser precisos? Quantos séculos? Quantas gerações vão ser precisas ainda? Eu não sei. Eu trabalho nesse sentido. Eu trabalho questionando a sociedade. Eu coloquei isso no meu trampo, eu vivo disso. De pensamento, de questão, de proposta, de denúncia. De ironizar as mentiras, de denunciar as mentiras sociais. De tentar levantar os valores mais verdadeiros do que esses que a gente vive. Foi só assim que eu comecei a gostar de participar dessa coletividade. Comecei a gostar da vida. Era o que eu dizia com 18 anos, eu quero gostar de estar vivo. E na época eu não gostava, não fazia sentido. Era tudo muito vazio. Com 19 eu já estava gostando. Porque eu já não estava querendo matéria. Eu estava querendo aprender, estava querendo entender a vida, estava querendo entender a sociedade, estava querendo sinceridade, estava querendo enxergar a realidade. E aí eu saí daquela classe que eu estava, que aquilo ali é um palco, mano. Você vive cenários. E caí na mendicância, de onde você vê a realidade sem disfarce. Só que na mendicância eu percebi que os meus camaradas não tinham acesso a entender, eles tinham sido sabotados. Eu tinha estudado em escolas pagas, particulares. Eu tinha noção de geografia, de história, das línguas que se fala no território. Eu tinha noção, pelo menos, das coisas diretamente da sociedade. E ali eu percebi que as pessoas eram mais humanas, eram mais solidárias, eram mais transparentes, mais sinceras. E aí eu não estou romantizando, não, velho. Em qualquer coletivo, seja na mendicância, na classe baixa, nos desempregados, nos empregados, na classe alta, na classe média, você tem todo tipo de caráter. Caráter não tem classe social. Só que na mendicância, você enxerga mais fácil. As pessoas são mais transparentes, mais espontâneas. E com uma grande vantagem, assim, para mim, ninguém finge para mendigo. As pessoas são sinceras. Aquele olhar interesseiro que antes me olhava com simpatia, quando eu estava vestido de playboy, já me olhava com desprezo. Já me olhava com desprezo. E ali o desprezo era a sinceridade. Eu prefiro o desprezo sincero do que o sorriso falso. Entendeu? Então eu fiquei encantado com a quantidade de coisas que eu tinha que aprender por ali. As novas percepções da sociedade, das suas relações, dos seus valores, dos sentimentos implantados estrategicamente em cada classe, de acordo com as necessidades da estrutura social. Aquele que é a base, que é o mais necessário, que é o imprescindível, que vai carregar a sociedade nas costas, aquela massa, ela não pode ter noção da sua importância. Ela tem que se sentir inferior. Tem que se sentir agradecida em ser escravizada, em ser explorada. Então, a estrutura social é montada para criar essa ideologia. Esses valores falsos, artificiais, que sustentam a sociedade como ela é. Mesmo nos que desejam modificar a estrutura. Muitas pessoas que desejam modificar a estrutura, elas estão num patamar da pirâmide, que é um patamar superior aos de baixo.
E elas se deixam convencer dessa superioridade. Como é que você vai mudar uma sociedade, mano, que te induz a resolver todos os problemas com disputa, com competição, com confronto, com conflito? Como é que você vai mudar essa sociedade disputando, confrontando, entrando em conflito, exercendo as programações sociais? A classe revolucionária, se é que se pode falar em classe, mas esses grupos revolucionários, eles são altamente condicionados pela própria sociedade. Eles têm sentimentos falsos de superioridade. Eles querem organizar de cima para baixo. Eles são induzidos a um sentimento humano de superioridade. E isso esteriliza as intenções revolucionárias. Eduardo, a gente vai... Você travou aí? O link do Eduardo travou lá, Jonas? Parece que a gente tem um pequeno problema com a conexão do Eduardo Marinho. Vamos ver se a gente consegue reestabelecer. Enquanto ele volta lá, deixa eu ler alguns comentários do chat aqui. Deixa eu ler alguns comentários do chat enquanto a gente reestabelece a conexão do Eduardo lá. Tem um superchat aqui do João Bosco. Será que é o nosso cantor? Nosso compositor? João Bosco está dizendo aqui, que surpresa boa ver o Eduardo Marinho por aqui. Todo mundo precisa ouvi-lo. Esse cara é de uma sensibilidade absurda e ele fala com o coração, destrói qualquer regimento. Muito bom, João Bosco. Obrigado pela sua participação e pelo seu superchat também. Nós temos mais alguns comentários aqui. No chat, o Eduardo Tom está perguntando se o Eduardo vai tomar a vacina. Assim que o link dele for restabelecido, a gente pergunta para ele, Eduardo. Vamos ver mais aqui alguns comentários. Sim, o Roberto Calil está dizendo, precisa apresentar o Eduardo Marinho para o André Constantini, os dois estão no Rio de Janeiro. Beleza, Roberto, obrigado pela sua participação. O Carlos Mucuri está dizendo, então significa que a pandemia veio para nos tornar mais solidários, compassivos, unidos e bondosos? É uma pergunta. Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso, Carlos Mucuri. Basta nós observarmos o comportamento de algumas pessoas que não têm sido nem um pouco solidárias, nem no quesito salvar a própria vida e respeitar a vida dos outros, né? Principalmente essas pessoas que seguem fazendo aglomerações aí, solidariedade zero. A Margot Oliveira, como diz, a grande imprensa, empreendedores, é um tema que o Eduardo tinha falado aqui. Eduardo já está voltando aqui? Opa, já está no ar, Eduardo. Então, nós, velho. Olha, eu pude ouvir um pedacinho que você falou. Eu pude ouvir um pouquinho do que você falou aí. Ó. Eu conheço o André Constantini. Eu já vi nos movimentos. Foi citado aqui. Dele. Beleza. Eduardo... Mas eu não estou no Rio mais. Eu não estou no Rio. Eu não estou mais no Rio. Você está em Minas, né? A fronteira com Eduardo, Minas, antes da gente cair... antes de você cair aí, eu ia te colocar aqui, para a gente fechar esse tema estrutura política, a questão agora é Lula versus Bolsonaro. Baseado no que você viu nos dois governos que o Lula esteve na frente do país e no que estamos vendo no atual governo Bolsonaro, quem levaria o seu voto na próxima eleição? Mas não por exclusão, tá? Queria que você dissesse, nem por rejeição ao tal mito, né? Queria que você considerasse as políticas econômica e social adotadas por ambos. Tá, eu vou fazer uma comparação aqui. Digamos que eu estou numa fazenda de escravos, certo? E que tem um capataz mandando na fazenda. O capataz agora é desses que bota menos comida, dá porrada, chicoteia para conseguir serviço, é sádico, odeia escravo, usa brutalidade. E aí tem um outro capataz, que não odeia escravo. Está a serviço dos donos da fazenda, claro. Mas bota a comida servida dentro do possível, não deixa passar fome, bota uma serragenzinha ali onde está úmido, bota uma cobertura, desde que o patrão seja servido. Aí perguntou para mim, qual capataz que você prefere?
Eu prefiro o que não me espanca. Eu prefiro o que bota comida para eu comer. Mas eu tenho consciência de que ele é um capataz. O dono da fazenda não é ele. Ele está seguindo ordens. O estilo dele é melhor para mim. Mas ele não está libertando os escravos. Entendeu? Nós estamos numa fazenda de escravo, mano. Os donos são banqueiros internacionais. Eles têm as elites locais como cúmplices dele. A elite local, em todos os países que foram colonizados, é uma elite que trai a sua nação, que tem admiração pelo colonizador e desprezo pelo seu próprio povo. Isso você vê em todos os países que foram colonizados. Você vai ver a elite que protesta na Venezuela, é a elite branca. Protesta em inglês. Você vai ver na Bolívia. Qual é a elite que protesta? Aqui, quem é que é a elite que derrubou, que estava na campanha de derrubar o PT? Que estava botando pato lá em frente à Fiesp? É a elite branca, mano. Que tem a mentalidade colonizada e se sente superior ao resto do povo. Tem desprezo pelo seu povo e admiração pelo colonizador. Então entrega o país para o colonizador. Quem manda aqui é a banca internacional, velho, é mercado financeiro, econômico-financeiro, internacional, que vivia na Europa da Idade Média até a Segunda Guerra Mundial e depois mudou para os Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos é o império do momento. Antes era a Grã-Bretanha. Os mesmos banqueiros, as suas dinastias, seus descendentes, dominam a sociedade, implantam a mentalidade, eles têm a mídia, eles controlam os cargos políticos, não permitem que se invista em educação. Só que é proibido investir em educação. Você pode investir nas escolas, mas o ensino ele está ligado ao mercado, ele prepara pessoas para atuar no mercado e não seres humanos para integrarem uma coletividade que almeja a harmonia social. Entendeu? A escola pública... Tá, vai lá. Excluindo a figura do capataz aí, que foi a analogia que você fez, você percebe, evidentemente, que nenhum outro político na história do país tentou criar tantas possibilidades de inclusão para os mais pobres. Nenhum outro. As políticas inclusivas criadas principalmente nos governos Lula nunca haviam sido criadas até então no país. Você concorda com isso? É verdade. Claro. Mas você quer que eu diga o quê, mano? Não. Olha, o que você acha a respeito disso? Por exemplo, a comparação... Eu não posso me esquecer, mano, quando o Brasil foi escolhido para sediar a Copa e as Olimpíadas, do Lula comemorando com os grandes empreiteiros. E, na sequência, 250 mil famílias pobres foram expulsas das suas casas no Brasil inteiro para as obras de Copa e Olimpíada. Muita gente foi para a rua, debaixo de porrada, de gás lacrimogênio. Era o Lula. Belo Monte matou o Rio, acabou com os ribeirinhos. Os caiapós fizeram um acampamento de 6 meses lá na esplanada dos ministérios. Foram expulsos várias vezes, debaixo de porrada, com as 3 polícias, civil, militar e federal. Teve cacique que morreu do coração. Teve mulher grávida que perdeu o filho por causa de violência policial, para não fazer Belo Monte. E foi o governo do Lula, mano. Por isso que eu estou dizendo que é um capataz. Eu duvido que ele, pessoalmente, admitisse fazer aquilo por conta dele. Ele não pôde impedir, porque era ordem. Era compromisso de campanha com Andrade Gutierrez, com Odebrecht, com a Camargo Correia, com o punhado de podre de rico que, em conluio com os poderes estrangeiros, mandam no território. O Lula tem que compor com eles. Entendeu? Então, por ele ter origem pobre, ele, claro que tem mais solidariedade. Ele não esquece da fome. Ele não esquece dos famintos. Mas ele atua onde é permitido. Ou você acha que um programa de Estado, não de governo, implantar um programa de Estado, de compra da agricultura familiar, para fazer casas de alimentação em todas as cidades, para quem tem fome, para não ter fome, é uma impossibilidade? Isso seria iniciativa relativamente barata.
saudável, e mataria a fome. Uma política de criação de abrigo. Prioridade, mano. Tirar a gente da rua. Não pode ter desabrigado, não pode ter faminto, não pode ter infância abandonada. Abrir as universidades sem restrição para qualquer um que queira. Porque tem uma parcela da população, velho, os dos mais pobres, sobretudo os pretos, mano, que foi sabotada há séculos, mano. O Estado comete crimes sociais contra a maioria desde sempre. Tem uma Constituição, não tem? É a lei máxima que o Estado tem que cumprir. Vai nos direitos da população. O Estado tem a obrigação constitucional de alimentar todos os brasileiros, de garantir moradia decente para todos os brasileiros, de garantir atendimento médico para todos os brasileiros, de garantir ensino de qualidade. O Estado simplesmente não cumpre. Ao contrário, nega, sabota, joga na rua e ainda manda a polícia para cima. Cria a fome, a miséria, que resultam em criminalidade. Eles vão combater a consequência da fome e da miséria construindo cadeia e não resolvendo a fonte. E não trabalhando em exterminar as subcondições de vida. Gente igual lixo jogada por aí. Então não se trabalha na fonte da criminalidade. Isso é crime social, é crime que o Estado comete contra a sua população. Na minha opinião, mano, na minha visão de mundo, o Estado é o maior crime organizado em território nacional, porque é sequestrado por poderes econômicos. Olha aí os empresários já comprando vacina para se vacinar. A si e a sua fonte de renda, que são seus funcionários. Passando por cima do Estado. Toda hora eu vejo se demonstrar que o Estado é sequestrado por poderes de um punhado de podre de rico. E, no entanto, o Estado depende diretamente da população. Eu concordo com você. Deixa eu completar, mano. Se você olha em volta de você, em qualquer lugar, essa parede atrás de você, não foi engenheiro que fez, não, velho. Foi ajudante de pedreiro. Essa roupa que você está vestindo aí, não foi estilista, não. Foi costureira. Foi gente pobre, explorada. O sapato que a gente calça, o chão que a gente pisa, o asfalto que está na rua, a calçada, a eletricidade, quem faz as máquinas, quem liga as máquinas, quem faz a manutenção das máquinas, quem planta a comida que a gente come, quem transporta, quem traz, quem prepara. É tudo pobre, mano. Quem bota a sociedade para funcionar é tudo pobre. Quem faz o reparo. E se você pegar o sistema tributário, porque o sistema tributário, vamos dizer assim, é o salário da sociedade. Mais de 60% está em cima dos produtos de primeira necessidade. Então, quem financia o Estado é o pobre. Então, o pobre constrói, produz, repara, bota tudo para funcionar. Todos os dias superlota os transportes públicos para ir para a cidade e fazer ela funcionar. Se não for, não funciona. Financia a sociedade. E como é que a sociedade retribui? Sabota o ensino básico, sabota o ensino público, coopta o ensino privado, domina as comunicações, bota na mão de empresas para alienar, para superficializar, para distorcer a realidade. É essa consciência que a gente tem que tomar. Por isso que eu digo, mano, aqueles que alcançam o saber acadêmico, eles vivem com seus direitos respeitados, com alguns privilégios também. Eles não têm que superar a dificuldade como a periferia. Então, eles podem ter o conhecimento, eles podem saber muita coisa, mas eles não têm a força para construir outra sociedade. Eles têm que levar esse conhecimento para quem tem essa força. E não chegar lá de cima para baixo para ensinar, arrebanhar e falar, façam o que eu digo porque eu sei. É levar o conhecimento, servir o conhecimento a quem tem o direito de acessar esse conhecimento que foi roubado pela sociedade e perguntar, e agora? O que a gente faz com isso? Porque lá estão as pessoas que vão saber o que fazer com isso. Gente que vive com dificuldade. Tenho certeza que, a partir das decisões dali, a prioridade vai ser os que estão em pior situação. A prioridade é quem está com fome. A prioridade é quem está ao desabrigo. A prioridade não é a economia dos mais ricos. A prioridade não são os bancos, humanamente falando. É a prioridade socialmente falando. Mas, humanamente falando, a prioridade está nos desassistidos, nos sabotados, nos desabrigados, nos famintos. Essa é que tem que ser a prioridade social. E não é. Então, enquanto não for, eu continuo vendo o Estado
como uma entidade criminosa que comete crimes constitucionais contra a sua população todo dia, rotineiramente, até atirando as forças de segurança para cima das áreas mais pobres, transformando aquilo, a mídia transforma aquilo em área de criminalidade. É área de criminalidade, mas criminalidade do Estado. A criminalidade Eduardo, ali Fala, velho. Eu concordo com você, em partes. Com relação às duas gestões, eu acho que é inegável, né? Até para críticos ferrenhos do governo do PT, que o que os governos do PT fizeram pelo país, em comparação ao que os outros governos que nós já tivemos aqui não fizeram, há uma diferença abissal, né? E a gente comprova isso com o atual governo que nós temos, que é completamente descompromissado com as camadas menos favorecidas da sociedade. Eu só queria ler esse comentário do Luiz Carlos Quintieri, está chegando com um superchat aqui. Eduardo, o anarquismo te permite fazer essa definição, porém, tenhamos que entender que o capataz bonzinho sempre teve seu atual perfil, o qual te permite falar com maestria sobre essa opinião. Eduardo, como a gente já passou da metade do programa... Não concordo com esse comentário, não. Deixa eu só... porque eu tenho vários temas para entrar com você aqui ainda. O Lula de 89 era muito diferente do Lula de 2003. Era outro Lula. Não, sim. Tem vários comentários no chat aqui. Algumas pessoas entendendo que você falou mal do Lula. Eu creio que não. Eu acho que, na verdade, de certa forma, você até isentou o Lula. Eu acho que as pessoas interpretam de uma maneira muito ao pé da letra a situação. Você deixou claro que existem poderes ocultos, né? De forma binária. Você deixou claro que existem poderes ocultos que impedem que a pessoa, por mais bem intencionada que seja, consiga colocar em prática tudo aquilo que ela planeja, tudo aquilo que ela pensa, né? Então, acho que ninguém falou mal do Lula aqui, é uma percepção errada de alguns telenautas no chat. Eduardo, eu queria falar para você aqui na questão do racismo. O PT caiu pelas virtudes, não foi pelas falhas. Exatamente. É muito bom frisar isso, né? Exatamente. Sim. Quando a elite percebeu que a distância poderia encurtar, ela tratou de derrubar o PT. Muito bem lembrado por você. É o escravismo. Né? Quando começou a aparecer pobre em aeroporto, pobre em universidade. Exatamente. Aí foi fácil para a mídia atiçar a classe média. Exatamente. Não tinha nada de corrupção. Corrupção era o pretexto. Porque agora, exatamente. Ninguém fala nada. Era uma coisa de preconceito social mesmo. Isso. Na verdade, foi o ódio à inclusão social. Exato. Manter o pobre, inferior. Exatamente. Isso. Servil. Perfeito. Eduardo, vamos falar de racismo? Eu queria te perguntar se você se considera um antirracista, mas complementando aqui, porque nem só de amenidades vive o mundo, mas também de todas as polêmicas que saem da boca do homem. Queria já te colocar numa saia justa aqui. Além de querer saber se você se considera um antirracista, eu queria te perguntar também, se Eduardo Marinho fosse preto, falando o que você fala, sabendo o que você sabe, vivendo como você vive, você acha que você atrairia tantos seguidores, e a maioria dos seus seguidores são brancos de classe média alta e universitários? Você acha que o Eduardo... Oi? Eu acho que a maioria dos meus seguidores é periferia. Não, uma grande... Não, tem, sim, claro. Eu estou dizendo que a maioria... Oi? Muito mais favelas do que nos bairros nobres. Bom, assim, fazendo uma pesquisa pelas suas redes sociais, os perfis mais encontrados foram esses. Não que não tenha gente da periferia também.
Mas eu queria saber se pessoas com esse perfil, classe média, brancos, universitários, teriam essa mesma percepção de Eduardo Marinho se você fosse negro? Eu não sei te dizer. Na verdade, eu nunca pensei em visibilidade, nunca busquei visibilidade, não procurei internet, não procurei YouTube. Tudo isso caiu na minha cabeça. Estava muito bem expondo meu trabalho na rua, como sempre, falando da sociedade, falando do mundo, falando dos meus pontos de vista, do que eu sinto. Isso eu coloco no meu trabalho há 40 anos. Durante 30 anos, o que eu mais vi foi desprezo, desconfiança, descrédito, e não estou nem aí, porque eu encontrava exceções à regra que percebiam a densidade do meu trabalho. Então, eu brincava, dizendo, eu saio vendendo como quem faz um garimpo. É um montão de cascalho e, de vez em quando, uma pedra rara. Então, eu estava acostumado com preconceito, com desprezo, com descrédito, com desdém. Eu não tinha sinais sociais que mereçam respeito. Não tenho qualificação nenhuma, nem acadêmica de nenhum tipo. Então, eu me acostumei. Um dia eu estava expondo na rua, chegou um casal com a câmera, me filmou, fez umas perguntas, eu respondi a eles com a câmera, como eu respondo qualquer pessoa sem câmera. Era o meu trabalho, eram os meus assuntos. Eles publicaram, em seguida veio outro com câmera e depois outro. E eu comecei a ficar conhecido sem nem saber. Até que apareceu um cara que falou, você tem que ter um computador. Eu não sei mexer com computador. Não, mas você precisa. E foi um computador parar na minha casa sem eu pedir. Tanto que o computador foi instalado e eu não ligava. Eu olhava para ele e falei, pô, eu não sei mexer nesse troço. O troço é caro para cacete. Se eu meter a mão, vai quebrar. Se quebrar, eu não tenho dinheiro para consertar. Deixei ele aí. E aí foram chegando pessoas e foram gradativamente me ensinando a usar. Eu conhecia as pessoas na rua, mano. As exceções eu conhecia em mesa de bar. Quando olhava para o meu trabalho e se identificava, porque tinha reflexão, era um contato que se travava. Eu conheci uma mina que é ativista, de verdade, assumida. Eu nunca me considerei ativista. E ela falou comigo, cara, você tem a obrigação de escrever isso que você está falando. Você tem um blog para escrever? Eu falei, não sei nem o que é isso. Ela foi na minha casa e abriu o blog. Até hoje eu escrevo nele. Foi em 2009 que isso aconteceu. E eu comecei a publicar textos. Eu não estava fazendo, comecei a fazer. Eu fui chamado para a rede. Comecei a cruzar gente na rua. Eu gosto dos seus vídeos. E eu não me sentia fazendo vídeo nenhum. Chegavam pessoas, filmavam, eu falava o que eu falo sempre. E ia para lá. Eu abri um canal do YouTube ano passado, no meio da pandemia, de tanto ouvir o nego falar seus vídeos. Eu falei, cara, eu vou fazer vídeo. E mesmo assim eu não ganho dinheiro com a internet. Meu canal não é monetizado, eu não quero publicidade lá, não gosto de publicidade. Acho que publicidade é uma atividade criminosa. Publicidade é um trabalho que a matéria-prima é a mentira, é a fantasia, é a criação de desejos e consumos desnecessários, necessidades artificiais. E assim eu fui chegando para a internet. Então, eu nunca me preocupei com quem é que está me seguindo ou deixando de me seguir. O Facebook vive oferecendo aqui para turbinar a publicação, nunca turbinei nada. Visibilidade nunca foi meu foco, velho. Meu foco era ter satisfação em estar vivo. Eu já estava satisfeito em estar vivo com o meu trabalho expondo na rua, mesmo ganhando aquela merreca. Meus filhos cresceram, viraram adultos, minhas necessidades diminuíram muito, eu preciso muito mais de satisfação do que de dinheiro. E aí, fui levando. Quando de repente, começou a aparecer gente que já me olhava com outro sinal, me olhava como se eu fosse maior do que eu sou. Pô, você é o cara, você é foda, você é o máximo. Velho, estava acostumado a ouvir você é um merda, você não é porra nenhuma. E também não me afetava em nada. Quando a pessoa me olhava com desprezo e desqualificava o que eu estava falando, a figura não me conhece, não está levando em conta meus sinais sociais, não vê minha mentalidade, não vê meu sentimento, não vê o que eu sou. Não, o que ela está vendo, eu reconheço. E dentro dos condicionamentos, eu não tenho nenhum valor social. O desprezo não me diminui nada. Eu sou do tamanho que eu sou e gosto do tamanho que eu sou. E quando começou a vir gente me olhando de uma maneira inversa, como se eu fosse alguma coisa enorme, isso também não me aumenta em nada. O olhar de desprezo não me diminui, o olhar de admiração não me aumenta. Eu sou a mesma coisa. E são dois equívocos que eu tenho que conviver. Sacou? Antes eu tinha que tomar cuidado para não me sentir humilhado. Eu tinha que ter respeito próprio.
para o desprezo alheio, não me fazia sentir humilhação nenhuma. Eduardo, mas a questão racial... Eu não terminei. Agora eu tenho que ter idade para não me deixar convencer de superioridades ilusórias. Porque eu percebi o que a fama faz com as personalidades. E eu não pretendo que isso me afete de maneira nenhuma. Agora, essa coisa do plástico, mano, eu mesmo nunca levei em conta. O valor de uma pessoa, para mim, está no abstrato, nos sentimentos, na visão de mundo, nos desejos, no temperamento, na forma com que ela se relaciona com o mundo e com as pessoas. Para mim, a questão da etnia sempre foi secundária. Agora, eu não ignoro que a sociedade leva isso em conta porque está empoderada por brancos. É nesse ponto que eu quero chegar. A gente tem que reconhecer que é uma sociedade escravista. A gente não pode se deixar escravizar, porque os mecanismos estão aí, mano, entrando dentro do seu subconsciente e obrigando você a se deixar escravizar por medo, por desejos, por convenções. E as exceções à regra são aqueles que não conseguem se enquadrar, que são discriminados, que são perseguidos, que causam preocupação na família de mentalidade convencional. Meu filho, você não pode ser assim, você tem que se enquadrar. Então, eu acho que meu público é muito mais os insatisfeitos, os que não se enquadram, os que procuram olhar com seus próprios olhos e não através das lentes que a sociedade colocou, distorcendo a realidade. O meu público é muito mais as pessoas de exceção do que a mentalidade convencional. Para a mentalidade convencional, eu não tenho nada que satisfaça, mano. Eu não tenho nenhuma referência para apresentar. Eu não tenho nenhuma segurança social. Eu estudei em tal lugar, eu estou me referindo a tal filósofo. Não é nada disso, mano. É eu olhando com o meu olho, pensando com a minha cabeça e despejando no meu trabalho o que eu produzo. E isso se transferiu para a internet, do mesmo jeito. Entendi. Irmão, estou aqui dando uma entrevista aqui. Tá, daqui a pouco a gente conversa, mano. Só para terminar aqui. Já. Ao vivo assim mesmo. Insistindo ainda nessa questão racial, há poucos dias atrás eu vi uma entrevista no G1, onde um senhor negro, que tinha mestrado, inclusive, na Universidade Federal, acho que de Brasília, já mora na rua há 13 anos. Eu sei, lá em Sergipe. E ele atribui isso à falta de... Perdão, ele atribui essa falta de oportunidades ao preconceito racial, embora ele tenha uma boa formação, um cara super articulado pela entrevista que eu vi, ele não teve oportunidades por conta do preconceito. Quando eu te perguntei se você fosse preto, se você teria esses mesmos seguidores, como eu disse que a gente pesquisou, a maioria é sim branca e de classe média, e você também, originariamente, é de classe média alta. Né? Isso te favorece também. E você teve uma base... Acho que isso gastou. Eu acho que isso gastou. Meus filhos... Não, sim. Mas, eu digo, você teve uma base educacional muito boa. De classe média alta. Não sei se é muito boa. É típica. Enfim, bom, se nós compararmos aqui com a periferia, com a base que a população periférica recebe, é uma diferença bem superior. Agora, mas eu aprendi muito mais nas periferias do que lá na minha classe de origem. Eu tive um acesso a um conhecimento muito mais profundo e real do que nas academias e na classe onde eu nasci. Eu passei a considerar pessoas ingênuas, aquelas de boa vontade lá, não sabem da realidade. Não, sim, mas baseado no nosso racismo estrutural, você não acha que um negro, baseado no nosso racismo estrutural, que existe, apesar de muitos acharem que não, você acha que um negro, com o seu estilo de vida, com o seu discurso, ele seria ouvido como você é, ou ele seria chamado de um vagabundo desocupado, em função da cor? Não, baseado no nosso racismo estrutural,
que você Sim. frisou aí anteriormente também. Como saber, né, velho? Eu mesmo já fui chamado de vagabundo, Sim. Muitas vezes, desocupado. Músico Eu também sou... é chamado de vagabundo, artista é chamado de vagabundo. Não me afeta, não me afeta. Eu sei o quanto eu trabalho. Eu não preciso que ninguém acredite. Eu não estou nem aí para a opinião alheia, mano. Uma coisa que eu aprendi na vida é que o respeito do outro é muito bom, mas o único respeito que eu não posso abrir mão é do meu respeito próprio. Eu tenho que respeitar minha atitude. Eu tenho que respeitar os meus valores. Eu tenho que respeitar minha consciência. Se para isso eu tiver que abrir mão de qualquer outro respeito, mano, eu abro mão de qualquer outro respeito. Eu não abro mão do meu respeito próprio. Desse eu não posso abrir mão. Sacou? E eu, diante dos valores que a sociedade me apresenta, nem me interessa o respeito social, cara. Eu tenho que estar rendido à sociedade. Mas você reconhece o privilégio branco. O privilégio branco é uma coisa meio vaga, né, mano? O colonizador não é branco? A classe de elites não é branca? O privilégio é econômico. A construção foi feita de forma racista. Sacou? Ela é toda racista. Agora, que deságua no privilégio que nós temos hoje, da branquitude. Eu nunca me senti muito branco, entendeu? Porque a minha mãe tem origem alemã, mas o meu pai, o pai dele era mistura de índio com negro, lá do Nordeste. Coisa ainda das plantações de cana da época, que muita fuga formavam povos mestiços no Alto Sertão, entre índios e negros, né? Que eram ambos perseguidos. E eu tenho uma irmã que é branca, bem branca, e eu, perto dela, ficava preto, então eu era o preto da família, ela era branca. Sabe como? Embora a sociedade me chamasse de branco. Eu pego o sol, fica escuro. Eu estava morando na Bahia e eu recebia europeus, às vezes, em casa, turistas. E aí eu vi o que era branco. Eu falava, olha só, ainda me chamam de branco, cara. A minha cor não é de branco. E para mim, na minha concepção, no Brasil tem muito pouco preto e branco. Mano. A esmagadora maioria é mestiçagem. Você não parece um cara de Moçambique, por exemplo. Saca? Um haitiano, preto mesmo. Aqui todo mundo tem mistura. E aquela coisa, mano, não interessa o invólucro da gente, né? Pessoalmente, falando nas relações pessoais, interessa o abstrato da gente. Agora, é inegável que nós estamos numa sociedade escravista, racista, preconceituosa. Agora, quando eu fui fazer palestra em Santa Catarina, eu tive em periferias e vi favelas com vala negra, onde todo mundo era galeguinho, mano, de olho azul. Não tinha preto. E a miséria era a mesma. Mas isso muito mais por conta da colonização lá também, né? Claro. Quer dizer que a estrutura lá não é diferente, porque só tem branco. Mano. Sacou? É a mesma estrutura. A estrutura social precisa de gente pobre. Aonde estão os pretos, a preferência do desprezo é para o preto. Porque ele já veio trazido na concepção de que era um ser inferior. Já foi sequestrado, velho, sendo desumanizado. Porque você não consegue cometer uma injustiça sem justificar. Então, para justificar essa injustiça, os negros eram vistos como sem alma, sem cultura, sem nada, não eram sub-humanos, para justificar aquela situação hedionda. E isso se manteve no inconsciente. A elite continua branca. A lavagem cerebral faz o próprio admirar o rico. E qual é o valor do rico? É o valor racista. É o valor da posse, da propriedade, do ensino superior. São todos símbolos. Símbolos de desigualdades. É coisa para a gente superar, mano. De certa forma... Se não dá para superar coletivamente, rápido, dá para superar individualmente. E isso se reflete no coletivo. Se reflete na sua vibração pessoal dentro do coletivo. Eduardo, de certa forma, o que você falou corroborou com o meu questionamento, principalmente quando você fala que onde tem preto, a preferência é que esse preto seja desprezado. E é o que a gente vê nesse processo de invisibilização da representatividade negra da sociedade. Por isso que eu te perguntei por exemplo, nesse processo de invisibilização negra, nós temos negros altamente capacitados e que são praticamente desconsiderados, que não são ouvidos.
Por um outro lado, desculpa até colocar o Olavo de Carvalho nesse papo, porque eu acho que é alguém que não pode entrar na mesma frase que você ou que outro intelectual. Mas o Olavo de Carvalho é um exemplo crasso disso. Se o Olavo de Carvalho fosse preto, ele seria considerado filósofo? De modo algum, ele seria considerado um maluco. Entendeu? Mas eu não vou nem entrar nisso, né? Não vou nem entrar. Imagine o Olavo de Carvalho preto baforando aquele cachimbo, falando 300 palavrões. Eu não consigo imaginar. Pelo amor de Deus. Enfim. Eu não consigo imaginar. Eduardo, vamos falar de educação agora, que a gente está entrando aqui na reta final do programa já. E você Sim. também é um crítico do nosso... Oi? Tá. Não falei nada. Você também é um crítico, quanto mais, do nosso sistema educacional, né? Isso foi até pontuado no chat aqui. Especialmente no que se refere ao modelo de educação voltada para a fabricação de indivíduos, né, que sejam úteis e produtíveis ao sistema, que eu até concordo com você, que a gente tem uma associação meio automatizada, né? Eu queria te perguntar, Paulo Freire já dizia que, enquanto a educação não fosse libertadora, o sonho do oprimido seria se tornar um opressor. Eu queria perguntar para você qual o seu conceito de educação libertadora, primeiro, e se você entende que a escola, além de produtora de conhecimento, deve ser também o local de estímulo ao senso crítico e de formação de cidadãos através dessa liberdade de pensamento. O Paulo Freire é muito suave, mano, no que ele fala. Enquanto a educação não for libertadora, enquanto a educação for escravizadora, for enquadradora, for limitante, for dominada pelo mercado, ela vai construir mentalidades escravizadas ou escravizadoras. Né? Uma educação libertadora, o que é, mano? É você respeitar os indivíduos que estão estudando. Qual é a sua índole? O que você gosta de fazer? Você vai fazer o que você gosta. É desenvolver o potencial de cada um e não enquadrar. É o contrário, a gente poda, a gente corta as asas. É preciso estimular os voos. Todo mundo tem vocações, tem índoles. É preciso se desenvolver no que a gente gosta de fazer. Isso é a educação libertadora. É aquela que você senta em roda, não bota em fila. Sacou? Porque ignorante todo mundo é, mano. Um encontro de estudo é um encontro de oportunidade de aprendizado. E todo mundo que está presente pode aportar conhecimento. Todo mundo tem vivência. Todo mundo sabe alguma coisa. Todo mundo ignora alguma coisa. É a troca. É a igualdade. É a conservação da autoestima. É se sentir respeitado. É se enquadrar, mas... como é que eu vou dizer? Sentir o pertencimento ao coletivo, voluntariamente, por prazer, por sentimento de grupo. A gente é grupal. Uma educação libertadora desenvolve o ser humano, e não um profissional para o mercado. Essa educação humanista, que desenvolve a gente pela alma, essa não interessa ao sistema. Ela é altamente reprimida, ela é discriminada. Por que Paulo Freire, um cara que nunca foi partidário de nenhum, nunca foi filiado a nenhuma corrente dita política, foi chamado de comunista, de demônio, praga comunista? Por quê? Porque o método dele não só ensinava a ler com facilidade, como conscientizava a respeito da situação social. E dentro do padrão de ensino que nós temos, do modelo de ensino, é proibido tomar consciência da sociedade, é proibido criticar, analisar criticamente a realidade. É preciso você aceitar ela sem questionar e se desenvolver somente no enquadramento. Onde é que você vai se enquadrar dentro desse esquema? Se você percebe que o esquema é desumano, você pode se recusar a se enquadrar nele. Só que o preço é a discriminação, a perseguição, a preocupação familiar, a marginalização, o deboche, o preconceito, a ironia, o descrédito. É aquela coisa que eu falei no começo, mano. A sociedade é estruturada de uma forma
que ela te cobra a perversidade. É uma sociedade perversa, é uma sociedade que tem abandonado, que tem fome, que tem exploração a esse nível, onde o Estado não cumpre a sua própria Constituição. É uma sociedade que te impõe a perversidade e te cobra a perversidade. Eu faço aqui a comparação entre, vamos dizer assim, 2 gerentes que têm um grupo de funcionários a seu comando. Esse grupo estava na escola pública, foi preparado pela escola pública para ser subalterno, para ser de baixa qualificação. Aí tem os gerentes que estudaram na escola particular, que estão ali tomando conta. Um deles é mais humano, o outro é mais, vamos dizer, violento, um é mais... Esse mais humano percebe que um funcionário do seu grupo não está bem, está disperso, tá? Ele chama. O que está acontecendo, mano? Você está disperso? Um filho meu sofreu um acidente, está hospitalizado, estou super preocupado com ele, não estou conseguindo me concentrar. E aí esse mais humano, mais sensível, fala, então faz o seguinte, vai embora para casa, vai cuidar do seu filho. Amanhã, se ele estiver melhor, se estiver sentindo em condição de vir, você vem. Se não, você me telefona, que eu cubro aqui a sua ausência até depois de amanhã. Esse viu e considerou, né, o sentimento do cara, foi humano. O outro gerente vê que um funcionário está disperso, chama o cara e fala, o que está acontecendo? Não, o filho sofreu um acidente. Olha, a empresa não tem nada a ver com seus problemas. Ou você produz como produz sempre, ou você vai para a rua. Você não pode trazer seus problemas para cá. Qual que vai ser promovido? Qual que vai ser repreendido? O mais sensível, o mais humano, vai ser chamado a atenção. Você não pode fazer isso, você não pode dispensar um funcionário. O premiado é o perverso. Porque a estrutura social é feita com base na perversidade social. Daí a manutenção dos mais fortes, inconscientes da sua força. Uma massa ignorante, desinformada, fácil de conduzir com o controle das comunicações pelas grandes empresas, distorcem a realidade, que criam, com psicologia do inconsciente, antropologia, sociologia, criam sentimentos de inferioridade de um lado, de superioridade do outro, cria um espírito de competição, cada um tem o que merece, cria essas mentiras sociais. Ela está construída assim. A gente não tem como evitar que ela seja assim. A gente tem como perceber que ela é assim e denunciar para todo mundo, velho. É o que eu tento fazer. Diante da minha impotência em mudar isso tudo, o que eu faço? Eu observo, coloco no meu trabalho e jogo para o mundo, incansavelmente. Não espero o resultado, mano. O resultado talvez venha a longo prazo, depois que eu tiver morrido. Não me importa. Me importa que, fazendo isso, eu sinto satisfação em estar vivo. Eu preciso fazer isso para ter sentido em viver. Porque, para mim, não faz sentido ir atrás do que a sociedade diz que é para ir atrás. Eu não julgo quem usufrui de privilégios, mas eu não me sinto bem na beira de uma piscina sendo servido por alguém, velho. Não imagino essa situação. Sacou? Em tirar um dinheiro forte, 5 mil reais, e ir gastar num fim de semana, num lugar de luxo. Para mim, isso não faz sentido. Só que isso sou eu, com a minha consciência. Isso não me faz julgador do mundo. Tem gente que diz que eu jogo pobre contra rico, que eu odeio rico. E não é nada disso. As pessoas estão na superfície, não estão entendendo o que eu estou falando. Eu odeio a estrutura social que causa essa diferença tão brutal, tão desumana, que fere tão profundamente a sensibilidade de quem tem sensibilidade. Agora, quem ocupa esses espaços sociais, eu não estou culpando essas pessoas. Essas pessoas existem porque tem um lugar social criado para elas existirem. A presidência da República é um lugar, vamos dizer assim, sob holofotes, criado para ter um personagem ali. Então, se tem um Bolsonaro, é porque nesse momento essa estrutura está admitindo isso, a existência desse ser ali. Se ele causa tanta turbulência, tanto tumulto, que a coisa desequilibra, e a gente vê que para eles não desequilibra tanto, que estão enriquecendo muito, está desequilibrando na parte forte, que pensa que é fraca. A fome está aí graçando. Não se fala nisso, mas a fome, a miséria e o abandono são as fontes principais da criminalidade. Pelo menos a criminalidade miúda. E aí vem os empresários do crime, que são de uma outra classe, que falam línguas para encomendar armas em hebraico, em russo, em inglês, e usam o mercado financeiro para fazer os pagamentos de milhões. Eles encontram mão de obra no meio da miséria para ser os seus peões, que vão ser apontados pela mídia como a fonte da criminalidade.
que é o traficante de morro. E daí esse aí é mão de obra criada pela miséria, pela falta de perspectiva na vida. Ele sabe que aquela escola que foi dada a ele, que o Estado oferece a ele, não vai levar ele a lugar nenhum, ele vai ser sempre um serviçal, enquanto a mídia está ali na cabeça dele, dizendo que ele tem que ter cordão de ouro, que ele tem que ter roupa de marca. Então, a miséria e mais a lavagem cerebral do consumo cria fonte da mão de obra para a criminalidade. E os holofotes vão virar para as periferias. Por quê? Porque as periferias são as vítimas. E uma estratégia de manutenção das coisas como são é você criminalizar as vítimas. Você coloca a responsabilidade nas vítimas da sociedade. E você não coloca nunca o holofote na fonte. Por quê? Porque os banqueiros e os mega empresários comandam os holofotes. Os holofotes da mídia não vão se virar para eles. Só quando a mídia for democratizada. Olha aí outra coisa que o PT não fez. Mas sobre colocar a culpa nas vítimas... Sobre colocar a culpa nas vítimas de grandes empresas e espalhar o espectro magnético para todas as comunidades, para todas as associações, os sindicatos, para as escolas, abrir espaço para o povo se comunicar. Enquanto a comunicação estiver na mão de quem está, a mentalidade da população vai ser fácil de conduzir para um lado ou para o outro, como foi agora no golpe de vocês. Sobre colocar a culpa nas vítimas, como você falou, o Lula, por exemplo, sempre disse: o pobre não é o problema, o pobre é a solução. Né? Bem diferente da mentalidade do nosso atual presidente e de outros presidentes que já passaram por aqui. Eduardo, a gente está aqui a 5, 6 minutos do final. Eu queria que a gente falasse aqui sobre religião, não sei se vai dar tempo. Eu queria ver se você também entende que há uma tentativa de instaurar um Estado evangélico de direito no país. Você percebe que a igreja evangélica está se tornando mais um braço do Estado, principalmente do atual governo federal, e que essa espécie de conluio, digamos assim, representa uma ameaça real à democracia e à liberdade também? Olha, velho, para começar, esse título evangélico é fantasia, é mentira. Não são evangélicos. É só você ler os evangelhos. Não, sim. Eles não têm nada com o evangelho. Eles usam a marca evangélicos na sua ânsia de grana, de poder, de galgar os cargos de poder, que são cargos. Mas como estão a serviço da estrutura, né, dos grandes da estrutura, eles estão usando a ignorância, usando a desinformação para arrebanhar. Né? Porque no sofrimento, mano, você vai ver onde é que as igrejas evangélicas têm mais alcance. É no meio do sofrimento. As pessoas procuram um apoio, procuram um amparo, procuram um consolo, um conforto. E vão encontrar nas igrejas evangélicas. Mesmo que seja ilusório, mesmo que seja mentira. Isso é consequência da ausência do Estado no cumprimento das suas obrigações constitucionais. Se houvesse uma educação de qualidade, se houvesse uma informação verdadeira, umas comunicações de verdade que não mentissem tanto, seria difícil arrebanhar tanta gente para essas igrejas. Algumas são até sinceras, mas são exceções no meio da maioria. A maioria é manipulador, é desonesto, é hipócrita, fingido, interesseiro. São os falsos profetas tão anunciados, né? Que se utilizam da carência, da ignorância, do analfabetismo, da desinformação, para enganar as pessoas. Essa frente partidária aí não tem nada a ver com o evangelho, mano. Nada. Mas se utiliza do oceano de ignorância que foi muito bem trabalhado desde 64, quando o João Goulart estava investindo na formação dos professores, fazendo plano de carreira, investindo na qualidade da escola pública. Ou foi outro governo que foi derrubado pelas suas virtudes. Decretou a reforma agrária com a agricultura familiar, que ia trazer alimentos mais baratos para a cidade, porque ele desapropriou a 10 quilômetros de cada lado de rodovias e ferrovias federais para facilitar o escoamento da produção dos agricultores familiares, que o latifúndio produz para exportação, não para alimento. É mentira que o agro produz alimento. Produz dólar para os donos. O Brasil não traz muita coisa.
Então, foi outro governo que caiu pelas suas virtudes, porque houve investimento na educação. É uma necessidade do sistema a manutenção da ignorância, para ver esse tipo de manipulação. Os evangélicos foram aparecendo sem se dar muito valor para eles. Só quando se percebeu que eles eram políticos tão desonestos quanto a maioria, e que eles não tinham que prestar conta para os empresários financiadores de campanha, porque quem financiava eles não cobravam, que eram os fiéis. Dava um volume de dinheiro enorme. Aí se percebeu quão perigosos eles são. Eles não são controláveis pelos empresários, pelos financiadores de campanha. Ao contrário, eles têm currais de financiamento de campanha, que são os fiéis, essa massa ignorantizada que não consegue perceber a hipocrisia desses pastores. Apesar de alguns pastores de exceção, né, como o Henrique aí, tem, né, o Caio Fábio, servem o seu alerta, mas não conseguem muita coisa, não tem respaldo, velho. É muito ignorante. Pastor Ariovaldo Ramos, que é nosso companheiro aqui também, do 247. Tem vários que são sinceros, mas eles ficam sumidos e são difamados pelos demais. E são a maioria. É aquela coisa, mas em qualquer coletividade, o que presta é exceção à regra. Qualquer coletividade. Pode apontar qualquer uma de qualquer coisa. Em qualquer coletividade, é preciso garimpar as exceções à regra. Ali são as pedras raras e é o que vale a pena. A maioria, como a própria sociedade, está perdida, alienada, superficializada, sem instrução, sem conhecimento, sem profundidade, sem senso crítico. É um produto social, produzido pela estrutura. A ignorância é falar, o povo também não se interessa. O povo é muito alienado. Por que o povo é alienado? Por que o povo é ignorante? Vamos na raiz? A raiz é a produção social. Essa ignorância foi plantada, sabotando permanentemente o ensino público. Os professores adoecem, porque são perseguidos, discriminados, impedidos de dar a aula que eles gostariam de dar, obrigados a se enquadrar no sistema, considerados problemáticos, polêmicos. Porque para essa estrutura o que interessa? O professor conformado, que ensina o que está no programa e olhe lá, superficialmente, fica olhando o relógio para ir embora. Não é vocacionado. É isso que eu estou falando. É preciso criar uma sociedade de vocacionados, onde cada um só trabalhe no que adora fazer. Eu já vi gente que adora contabilidade, mano. Tem vocacionado para todos os ramos das necessidades humanas. É preciso criar condições para que se desenvolvam essas vocações. Quando você trabalha no que você gosta, mano, tem várias características. O trabalho fica bem feito. Porque quando você gosta de ver bem feito. Você não cansa do trabalho. Chega a hora de ir embora e você toma um susto. Chega, 6 horas, mas já. Peraí, só estou terminando aqui um pouquinho, daqui a pouco eu vou. Você está gostando do que você está fazendo. Você não fica louco pela sexta-feira. E quando o domingo está anoitecendo, você já lembra onde é que você estava no ponto do seu trabalho, em que ponto você estava, e você quer voltar na segunda para fazer. Você não entra em depressão. No modelo de sociedade que a gente vive, segunda é o dia da depressão, velho, porque as pessoas são convencidas de que o trabalho tem que ser um sacrifício, que é uma coisa que ela é obrigada a aguentar. Ela abre mão. O hobby dela é que vai exercer a vocação dela, e não a profissão. Tá? Se você for fazer uma pesquisa no Google mesmo, velho, nos dias da semana, o maior número de suicídios é na segunda-feira, porque a gente aceita a mentira de que trabalho é sacrifício, quando o trabalho precisa ser um prazer. A gente tem necessidade de trabalhar e produzir para o coletivo. A gente tem essa necessidade, é humana. E isso precisa ser tido como um prazer e não como um sacrifício. Mas essa liberdade a gente não tem tomada. É tomada do pagamento educacional. E é importante também é muito importante também para que a gente trabalhe com prazer, que a gente tenha direitos e dignidade, né, garantidos através desses trabalhos, coisas que a população tem perdido nos últimos tempos. Eduardo, estamos chegando aqui à reta final do nosso programa. Cara, foi um prazer tê-lo aqui, foi muito bom a entrevista. Nosso chat aqui bombou de comentários, de pontuações, de críticas a você, a mim, enfim. Isso é muito bom, é sinal que o trabalho está funcionando. Meu querido, foi um prazer tê-lo aqui. Espero nos vermos aí em outra oportunidade também. Valeu, espero que tenha um bom proveito aí para a rapaziada que está assistindo. Deixar meu abraço para todo mundo. Desculpa aí se eu não satisfiz alguém,
Mas é isso Não, mesmo. aqui a TV 247 é um espaço aberto para o contraditório também. Esse é o papel da mídia alternativa independente. Essa é a proposta, essa é a nossa proposta. E você nem foi tão contraditório assim a nossa mentalidade. Com certeza não. Eduardo, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima aí. Gente, fiquem agora com boa noite, 247, e até a próxima quinta com mais Um Tom de Resistência. Viva!